Tripanossomíase ou tripanossomose é uma doença causada por um protozoário, conhecido como Trypanosoma vivax. No Brasil é uma doença que ocorre relativamente há pouco tempo. Os primeiros registros dessa doença no Brasil foram na região amazônica, no estado do Pará. Alguns autores divergem, alguns falam que foi na década de 40 do século 20, outros na década de 70. Mas o importante é que desde então essa doença vem se espalhando rapidamente pelo território do Brasil. Então, como eu falei, iniciou pela região amazônica. Na década de 90 foram registrados os primeiros casos na região do Pantanal do Mato Grosso e hoje ela já é considerada endêmica pelo menos nessas duas áreas, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Os registros em outros estados eles vêm ocorrendo relativamente há pouco tempo. Por exemplo, em 2008 foi registrado em Minas, em 2009 foi registrada no Rio Grande do Sul, em 2015 em Goiás. E a doença, como eu falei, vem se espalhando rapidamente. Não foi registrada ainda em todos os estados, mas pelo menos em todas as regiões do Brasil. É uma doença que tem origem na África. Lá na África ela é transmitida por moscas, conhecidas como tsetse. Essas moscas não acontecem nas Américas, elas não ocorrem nas Américas, mas o parasita ele se adaptou a ser transmitido de outras formas nas Américas. Por exemplo, ele pode ser transmitido por outras moscas hematófagas, ou seja, moscas que se alimentam de sangue, por exemplo, as moscas dos estábulos ou as moscas do chifre, ou ainda, muito importantemente, ele pode ser transmitido por agulhas contaminadas que são compartilhadas entre um animal e outro. Aí vale destacar que a prática de aplicação de ocitocina é um fator de risco muito grande para a transmissão do Trypanosoma vivax, porque se costuma não trocar de agulha entre um animal e outro, e isso favorece a disseminação, principalmente ali então em animais de leite. Mas ela não está restrita aos animais leiteiros, ela pode acometer tanto o gado de leite quanto o gado de corte. A disseminação nos rebanhos ela se dá principalmente pela introdução de animais que são portadores assintomáticos, ou seja, que não apresentam sinais clínicos, para áreas onde não ocorre ainda a doença. E ela pode ocorrer rapidamente porque as moscas elas acontecem em todo o território brasileiro, essas moscas que se alimentam de sangue. Isso favorece, então, a disseminação. E a falta de diagnóstico também favorece a disseminação, porque o produtor, muitas vezes, ele introduz um gado contaminado, que não está apresentando sinais clínicos, introduz no rebanho, o rebanho dele é totalmente não imunizado, porque nunca teve contato anterior com a doença, e isso acaba favorecendo a disseminação no rebanho e a ocorrência de surtos. Porque nas áreas endêmicas, por exemplo, no Pantanal e na Amazônia, que os animais já nascem numa região onde a doença ocorre, esses animais acabam desenvolvendo imunidade ao longo da vida. Já em rebanhos livres, quando a doença é introduzida, os animais podem estar muito suscetíveis e isso favorece tanto a disseminação da doença no rebanho, quanto o adoecimento em massa, que a gente fala em surtos. Vários animais adoecem ao mesmo tempo. Os sinais clínicos de tripanossomíase ou tripanossomose, eles são bem inespecíficos, por isso até dificulta um pouco o diagnóstico, que pode confundir com outras doenças, por exemplo, tristeza parasitária bovina, má nutrição, leptospirose, várias outras doenças. Esses sinais clínicos, os dois principais são a febre e a anemia. E aí a anemia pode resultar na prostração dos animais, no cansaço. Além disso, essa doença também pode causar sintomas reprodutivos, como repetição de cio, abortos, natimortos. Isso faz com que ela possa ser confundida com doenças da reprodução. Também pode causar sinais neurológicos, por exemplo, os animais podem apresentar certa incoordenação ao se movimentar, o que faz com que ela possa ser confundida com doenças do sistema neurológico. E também pode causar alguns casos de lacrimejamento e cegueira, o que faz com que ela possa ser confundida também com ceratoconjuntivite. Por isso, então, é importante o técnico estar atento aos sinais, sintomas, para poder pensar nesse diagnóstico de tripanossomíase, porque ela confunde com diversas outras doenças. Vale destacar ainda que, como sinais clínicos, os animais eles podem apresentar uma queda acentuada da produção. No caso dos animais de corte, queda da produção de carne. No caso dos animais leiteiros, queda na produção de leite, podendo chegar até a
ausência de produção nesses animais leiteiros durante a fase aguda da doença. Já foi demonstrado em um trabalho em Minas Gerais, por exemplo, que ocorreu queda de até 25% da produção leiteira total do rebanho durante um surto e cerca de 45% de perdas reprodutivas nesse mesmo rebanho. O diagnóstico, ele é feito, pode ser um diagnóstico clínico, mas como eu falei, para o diagnóstico clínico confunde com várias outras doenças, então o ideal é que seja feito o diagnóstico laboratorial. Esse diagnóstico laboratorial ele pode ser feito por meio de esfregaço sanguíneo, do sangue total ou da camada leucocitária do sangue, ou ainda uma técnica chamada de técnica de Wu, que consiste em fazer um microhematócrito e observar o tubinho do microhematócrito no microscópio para ver a movimentação dos tripanossomas. Mas o que é importante é que esses testes, principalmente esse teste de Wu, ele tem que ser feito de forma relativamente rápida, porque depois de cerca de 6 horas os parasitas eles começam a morrer, e como esse diagnóstico ele depende de visualizar os parasitas se movimentando, é importante então que o sangue seja manipulado e examinado logo após a colheita. Isso acaba dando uma dificuldade um pouco no diagnóstico. Mas existem também outros métodos de diagnóstico que podem ser feitos com material colhido e armazenado por mais tempo, como por exemplo técnicas de PCR e de ELISA. O tratamento é feito com drogas que têm a capacidade de matar o tripanossoma, porém existem bem poucas opções terapêuticas, a principal delas é o cloridrato de isometamídium, também o dipropionato de diaminazeno, que é usado também para matar babésia, pode matar o tripanossoma, mas precisa ser usado em doses maior que para o tratamento de babésia. Tem que se tomar muito cuidado no tratamento para evitar o tratamento com subdoses, porque isso pode proporcionar o aparecimento de parasitas resistentes. Lembrando que também podem ser usados como medidas de controle brincos repelentes, que auxiliam na redução da quantidade de moscas, lembrando que as moscas transmitem a doença, e, mais importante, evitar compartilhar seringas e agulhas entre um animal e outro, porque essa é uma das principais formas de transmissão da doença.